Está começando mais um podcast Metanoia Racional. Metanoia Racional, e a gente está começando mais um podcast. E vamos hoje falar sobre a importância do conhecimento. E para mim o conhecimento é como água, é preciso ter doses diárias. E aqui foi Mateus de memória. Meu nome é Marcos Antônio, o conhecimento transforma quando é transmitido. Aqui é Miguel Barbosa e só é útil conhecimento que nos torna melhores. Aqui é Maurício Tadson, o conhecimento renova a mente. Renova a mente. Show de bola. Fique ligado. Muito bem. Esses aqui são os nossos anúncios. Todo programa vai ter essa parte dos anúncios. No último acho que não teve, mas a partir de agora isso daqui vai virar padrão. Ou depois a gente muda também. Mas, bom, o primeiro anúncio aqui, a gente quer que você escute os próximos podcasts. Nos procure. Até o momento a gente ainda está só no Spotify. Então agradeço aí quem já nos ouviu no Spotify. Quem procurou nos demais agregadores, a gente pede desculpa no momento, mas estamos trabalhando para que a gente consiga entrar também nos outros agregadores. Nos procure nas redes sociais, né? A gente está pedindo aí, reforçando isso. Estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, sempre Metanoia Racional. Coloca lá, Metanoia Racional, Facebook, Instagram e YouTube. E nos siga, curta e compartilhe ali, comente também. Traga sua contribuição para a gente fazer sempre o melhor. Porque a gente está tentando sempre fazer aqui aquilo que nós temos de melhor para te oferecer sempre o que te agrada. E só vamos saber o que te agrada se você puder nos informar disso, tá bom? A gente está se esforçando, como comentei na parte técnica, a gente teve algumas falhas no primeiro e esse é o segundo programa também. Você vai notar algumas falhas técnicas, mas a gente ainda só está começando e precisamos ainda aperfeiçoar e aprender algumas coisas e até melhorar alguns equipamentos, mas no começo ainda é um pouco difícil isso. A gente está te pedindo, nos ajude, colabore com a gente para fazermos aí um trabalho ainda melhor, tá bom? E se você quiser nos mandar um e-mail, é metanoiaracional@gmail.com. Então, faça lá as suas inscrições nas redes sociais, nos siga no seu agregador de podcast preferido e continue nos ouvindo aí o restante do programa, tá bom? Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você é conhecimento. Então, galera, a importância do conhecimento. A gente sabe que o conhecimento é muito importante, já diz o nosso título, mas uma das coisas que nos diferem dos outros animais é nós termos a capacidade de aprender. E o Maurício pode explicar um pouco melhor isso daí. Vamos começar trabalho em grupo. Maurício, começa. Então, quando a gente vai olhar para o lado bíblico, a gente vai ver em Gênesis, no capítulo 1, do verso 24 em diante, onde fala da criação dos seres viventes. E no 25 vai falar sobre uma frase que é importante para a gente, que fala: Deus fez as bestas, feras da terra conforme suas espécies, o gado conforme suas espécies, todo réptil conforme suas espécies, e viu que era bom. Então Deus pega os animais e faz cada um conforme sua espécie. Quando a gente vai para o 26, a gente vai ver que ele faz uma diferença nesse sentido de criar os animais, aí ele vai criar o ser humano. Então ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, a ave do céu, e sobre o gado e toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e Deus deu-lhes, disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai
e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move na terra. Então a gente vê que Deus, quando ele criou os animais, ele criou sobre as espécies. Ele pegou e foi falando para os animais sendo criados, ele foi dando a palavra. Agora, quando ele pega o homem, ele vai ali para o barro, molda o homem, e a gente vê que ele cria e ele dá uma ordem: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Então, a nossa diferença já começa aí. Os animais, eles são sujeitos a nós, eles obedecem a gente. Pode ver que alguns animais, eles vão até ter medo do ser humano. Claro, o ser humano hoje, ele tem vários seres humanos que a gente vê que ele age pior do que animal, mas não porque ele é incapaz de raciocinar, e sim porque ele tem um raciocínio errado, uma visão errada, uma cosmovisão errada da ordem de Deus. Ele acha que o animal ele tem que ser maltratado, e não é isso que a gente vai aqui especificar. Mas sim a diferença dos animais para a gente, que nós temos a capacidade de raciocinar e dominar os animais. Um cachorro, provavelmente, quando a gente vai ter um animal de estimação, um cachorro, ele vai, se a gente tratar ele bem, ele vai retribuir esse trato que a gente vai dar a ele. Mas não porque ele raciocina, ele tem um raciocínio lógico, e sim porque ele age por instinto. O que for bom para ele, ele vai aceitar e vai retribuir aquilo. Agora, se nós somos os seres que podemos raciocinar, pegar esses animais e tratarmos ele mal, provavelmente ele vai nos tratar mal também. Então a gente vê aqui na ordem de Deus que há uma diferença em que nós podemos dominar sobre os animais, então nós podemos escolher o que fazemos com os animais. Já os animais, eles não escolhem e agem por instinto. E a nossa diferença é porque nós podemos pensar, criar situações, nós podemos analisar as situações que estão sendo formadas, e nós podemos criar uma linha de pensamento, nós podemos criar uma linha de ação. Já o animal não, ele vai agir aos estímulos que o instinto dele vai fazer ele agir de forma diferente. E nós vamos agir com o raciocínio, com a nossa mente nós vamos agindo. Foi isso que eu vi aqui nesses versículos, e à luz da Bíblia, aqui a gente já começa a ver a diferença que nós temos para os animais. Show. E até quando aí você falou, né, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, a gente tem a capacidade de aprender algo, né? É lógico, diferente de Deus, porque ele já sabe, ele é o criador da sabedoria, mas a gente tem a capacidade de aprender, desenvolver aquele pensamento e passar aquilo para outras pessoas. Qual a sua mensagem para a Terra, Belu? Apenas que você conhecimento. Conforme segue o pensamento, nosso tipo de formagem, nós somos semelhantes a Deus. Já os animais não, eles são semelhantes às espécies. Então nós vemos que a diferença, quando Deus escolheu o ser humano, ele escolheu um ser especial, ele fez um ser especial. E mais em alguns versículos à frente, vai até falar sobre o cuidado dos animais, que foi dado a nossas mãos. Existem os animais hoje que a gente trata como estimação, existem os animais que são dados como alimento, mas tudo dentro de uma ordem onde o ser humano tem que raciocinar o que vai fazer com eles até. Show. E o que nós temos, assim, o ser humano, ele para chegar na sua fase completa, né, seu estágio adulto, ele demora mais do que muitos outros animais, mas é porque nós temos a capacidade também de absorver o conhecimento e de ter técnicas e habilidades muito maior do que qualquer um outro animal que a gente possa puxar assim de memória. Aquela ideia que até eu falo, o leão ele é mais forte do que a gente, né? Ele tem muita força, é criado num lugar aberto, ali na sua cadeira, mas a gente, por ter o conhecimento, a gente consegue criar uma jaula que coloca ele lá dentro. Então, meio que Deus, quando ele teve essa ideia de nos criar, foi meio que para dominar esses animais. A gente tem a capacidade de pensar mais que o leão. Apesar da força dele, a gente tem como criar métodos que superem a força dele e aumentem a nossa capacidade. O homem só tem, ele pode, por uma arma de fogo, criação humana, dominar um animal e dar cabo dele. E também o conhecimento é importante porque hoje a gente vê o seguinte: nas grandes guerras,
tipo na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, a gente pode analisar que teve já arma de fogo, teve as bombas atômicas, teve isso. Mas se a gente for lá para trás, bem lá para trás da história, não tinha arma de fogo, era flecha, era o que tivesse, era machadinho, tudo que tivesse eles inventavam. Mas sempre o que se sobressaía, é lógico que tinha as suas tecnologias, mas o que se sobressaía eram as estratégias também, o pensamento estratégico ali na guerra. Se a gente lê um dos livros mais vendidos, né, da história e mais famoso, é a arte da guerra, que é um chinês ensinando e transmitindo como fazer guerra e ganhar guerra. Né? Muitas vezes os animais eles vão pelo instinto, como o Maurício falou. Eles vão por aquilo que está como se fosse o sangue deles. Eles não sabem por que estão fazendo aquilo, simplesmente estão fazendo. Eles não têm noção do que eles estão fazendo, eles simplesmente vão. Então aí entra aquela ideia de conhecer, que a gente tem a capacidade de conhecer nós próprios, e sendo uma dádiva ou não, a gente, por exemplo, a gente conhece a nossa morte, que é uma coisa que o animal, ele, sei lá, ele não chega e reflete sobre a vida, nossa, poxa, como passou a vida, né? Então, o ser humano tem essa capacidade de olhar, conhecer, entender o que pode acontecer, discutir, né? A gente pode ter, por exemplo, um grupo de ovelhas que vai se juntar para discutir sobre a economia, ou sobre o futuro das crianças, ou desenvolver a educação. Vê que assim, essa grama tá meio seca, não? Acho que a gente vai morrer, tem pouca água aqui. Vamos raciocinar. Então, isso também, eu acredito, pode ser até um dom que Deus nos deu, de justamente conhecermos e podermos até mudar nosso destino e fazer tudo que a gente quiser. É como se fosse uma extensão do livre-arbítrio, nos dá a capacidade de... E um grande exemplo disso também é o macaco, né? Porque muita gente pode falar, mas o macaco ele tem um conhecimento um pouco mais avantajado do que os outros animais, que conseguem fazer outras coisas, mas mesmo assim ele não tem ideia da sua morte. Ele vai por ir. Não tem noção, não tem. Ele pode sentir que está morrendo, mas ele tem consciência de que o que é aquilo, não sabe exatamente o que é aquilo. Ele simplesmente faz o instinto dele e acaba morrendo ou algo do tipo. Qual a sua mensagem para a Terra, Belu? Apenas que você é conhecimento. Igual o ser humano ele vai se adaptando tipo assim, ao ambiente que ele está. Se a gente sair aqui da nossa cidade e for para outro lugar que a gente não conhece, provavelmente a gente vai se adaptar lá para a gente poder sobreviver, mas a gente tem capacidades tanto técnicas como capacidade de pensamentos para nós poder fazer algo que vai nos trazer o sustento. Agora, um animal, provavelmente ele vai agir quando um cachorro mesmo é abandonado. Ele tem o costume do dono dele tratar dele tantas horas, botar a comida lá na vasilhinha dele. Provavelmente ele vai sair procurando algo parecido com aquilo para se alimentar. Ele vai procurar até nas pessoas. Às vezes ele vai ao encontro de pessoas achando que vai acontecer o mesmo. E a gente sabe que, diferente do ser humano, os animais, ele às vezes vai ter medo, às vezes ele vai ter maldade, só que ele não sabe lidar com aquilo ali. Ele vai agir por instinto. Se ele vê uma bolsa lá com comida, ele não sabe se aquela bolsa ali foi comprada para fulano e eu não posso comer. Ele vai chegar e já vai logo tentar pegar o alimento. Já o ser humano, ele não vai pegar. Claro, existem as pessoas que seguem a linha, que chegam no supermercado, estão com fome, elas vão lá e vão pegar o produto e roubar. Mas ela pensou naquilo ali. Foi às vezes a única oportunidade que ela teve. Já o animal não, ele vai agir por instinto para matar a fome e vai ali e vai pegar aquela comida. Já o ser humano, ele age pensando, ele sempre vai pensar no ato que ele vai fazer, mesmo que às vezes ele leve o pensamento para o lado errado, mas ele vai pensar. Já o animal não. O exemplo disso é o cachorro mesmo, né? Porque pode ter a melhor comida, da melhor marca, mas ele, se deixar o lixo lá, ele sentir o cheiro do lixo, ele vai querer ir no lixo. Ele pode comer da melhor ração, mas ele vai querer ir no lixo. Para mostrar que ele não tem tanta... Ele não tem conhecimento. Ele também não sabe ler, não sabe se aquilo tá estragado. Ele vai ir pelo instinto. E aí que entra a ideia que a gente, da próxima pauta, né? Que a gente vai dizer que o conhecimento transforma. É igual dizendo, nós podemos olhar para o nosso futuro, olha, a morte e tal, nós podemos tentar sermos pessoas melhores, ou aquela ideia da religião, de a gente tentar, né? De um Deus, da ideia de um Deus, que a gente tem a capacidade de discutir sobre esses assuntos,
E isso leva a gente a ter mudança de atitude, se transformar. Às vezes a gente para de ter essas atitudes na vida porque a gente tem a capacidade de autoconhecer. Os animais, eles não conseguem desenvolver grandes coisas, mas nós, humanos, nós conseguimos, pelo conhecimento, desenvolver grandes coisas e transformar não só o ambiente, mas principalmente nós conseguimos transformar a nossa vida. Quando a gente olha aí para a história no século XIX, e a gente vai acompanhando os desenvolvimentos, a gente vai vendo que quanto mais se desenvolveu o conhecimento e quanto mais se desenvolveu por conta do conhecimento as tecnologias, a gente tem aumentado a capacidade de vida na Terra. A gente tem aumentado a nossa expectativa de vida e a qualidade. Eu vi há um tempo atrás uma pesquisa, não posso dizer que é uma coisa muito válida, não lembro a fonte, mas que hoje nós vivemos melhor do que os reis feudais. Então, nós hoje temos uma qualidade de vida muito melhor do que um rei feudal nos tempos lá da Europa. Por conta do conhecimento. Qualidade também, a qualidade de vida, né? A gente tem várias coisas que a gente tem o conhecimento que a gente pode colocar de transformar é a natureza, né? Não só a gente debater sobre os animais, mas a gente tem o poder de manipular a natureza também, como a eletricidade, em geral, as energias, né? Poder manipular isso. Hoje em dia a gente consegue fazer uma planta crescer em, sei lá, num deserto, sabe? Isso é um desenvolvimento do conhecimento. Hoje, com uma placa solar, podemos fornecer energia para uma empresa gigante. Só com uma placa solar, por exemplo. E aí vem essa coisa de energia eólica, de melhorar a vida das pessoas, do conhecimento, e tem essa capacidade de transformar. Que a gente tem a gente olha para o passado e vê, olha só, o meu avô viveu só tantos anos e morreu de gripe, sabe? Hoje em dia, a gente, com o conhecimento de ter visto tudo isso que aconteceu, a gente tem a capacidade de fazer transformar, fazer algo melhor a partir disso. A gente se cuidar melhor e ainda tem o conhecimento dos remédios muito mais eficazes, né? Sobre a gripe, é interessante também a gente pensar que quando se iniciou o processo de vacina de vários outros vírus que tinha no Brasil, quando a vacina chegou como uma inovação, muitas pessoas tinham medo de tomar porque elas não conheciam o efeito, elas não conheciam o que seria aplicado neles, e as pessoas fugiam daquilo ali, achando que era, tipo, se eles tomassem aquela vacina, eles iam pegar o vírus e justamente era só o vírus, mas ele não era ativo, era só uma forma do nosso corpo promover os anticorpos. E o povo tinha medo porque ele não conhecia o que era. E hoje várias doenças já foram erradicadas graças a essa vacina e graças ao conhecimento que foi passando para o povo, e eles foram entendendo que isso era necessário para ser cuidado da saúde. E hoje a gente tem várias doenças que já até não existem mais no Brasil por causa da vacina que foi passado o conhecimento para o povo ao longo da história. E uma coisa, o conhecimento transforma. Só que se a gente também não passar esse conhecimento, acaba indo para o caminho ruim, igual o sarampo, há anos atrás, estava erradicado no Brasil. Mas por falta de conhecimento, do valor disso e a disseminação de um conhecimento ruim de que a vacina é uma estratégia do governo de fazer alguma coisa contra as pessoas, voltou a ter casos de sarampo e teve que fazer novamente uma forte campanha para as pessoas se conscientizarem e tomarem a vacina. Quem teve essa ideia da vacina foi o Oswaldo Cruz, né? Que ele teve essa ideia, ele era um médico, aí ele começou a estudar sobre essas coisas, sobre gripe, sobre essas coisas, e ele, inclusive, criou um hospital para tentar atender essas pessoas carentes. Só que o grande problema é que é o seguinte, naquela época, as pessoas não tinham tanta condição assim. Então, as pessoas que tinham mais dinheiro conseguiam pagar pela vacina. E as pessoas que não tinham, elas eram levadas a curandeiros que faziam algumas rezas ou pegavam algumas ervas do campo para tentar curar a gripe ou algo do tipo, que a doença, algo do tipo que a pessoa tinha. Foi ele que teve essa ideia aí da vacina. Criou isso tudo aí para poder melhorar e evoluir o pensamento. Até hoje, com o desenvolver da tecnologia, há os pontos a favor, que é o propagamento do conhecimento, mas muitas dessas teorias sobre a vacina é uma conspiração do governo, ela vem através da rede social também, através do YouTube. Tem muitos canais sobre teoria da conspiração,
E o povo vai muito ali, eles não buscam muito saber mesmo realmente, pesquisar, eles escutam o assunto e eles já botam aquilo para frente, às vezes propagam o assunto sem ter conhecimento. Eles só pegam aquele assunto filtrado e vai e passa como se fosse a razão toda. Eles pegam e passam como um conteúdo, já foi pensado, já foi decretado, e passa aquele conteúdo. É até bom a gente, às vezes, comentar certos assuntos para poder desmistificar isso. Às vezes a teoria da conspiração tem os lados bons e os lados ruins. E essa é a importância da gente conservar o conhecimento, mas o bom conhecimento, porque ressuscitaram um conhecimento lá de trás que a vacina era algo ruim, mas não conservaram o bom conhecimento, de que a vacina é boa, ela é fundamental para a gente poder erradicar várias doenças e não sofrer males futuros com isso. É o que eu quero dizer, justamente a gente está aqui com esse projeto justamente para tentar evitar isso. A gente está querendo levar informação de diferentes tipos justamente para a gente evitar essa coisa do falso conhecimento, né? Tem um tema também, a pseudociência, que é a ciência que te engana, sabe? Parece que é científico, mas na verdade não, sabe? Então, a gente quer trabalhar realmente com essa ideia de que conhecimento, para a gente transformar através do conhecimento, a gente ter um ferramental melhor para olhar o mundo. Essa que é a ideia principal que a gente está tentando aqui. E o grande problema da televisão, dos cientistas que falam também sobre a vacina, é quando eles ensinam ou explicam um pouco sobre a vacina para as pessoas mais humildes, as pessoas, por elas não terem muito conhecimento, elas acabam não entendendo. Então gera também um pouco de dificuldade das pessoas acreditar que aquilo vai realmente funcionar. Porque acredita muito, mas eu antigamente fazia um chá tal e melhorava. Eu fazia uma erva tal do campo e melhorava. Então, para poder enfiar aquele conhecimento na cabeça da pessoa e a pessoa entender que a vacina vai ser importante para ela, é algo de muita dificuldade. Isso é uma coisa muito difícil. Por exemplo, que a gente leva a química, por exemplo, que é o que faz o remédio e tal. Por exemplo, a gente começa com o conceito básico do que é o átomo. A química se baseia no que é um modelo atômico. E assim, a maioria das pessoas hoje em dia não tem ideia do que é um átomo. Então, assim, é a base da ciência. Não entendeu nem o que é química. E não sabe o que é exatamente, não sabe o que é base. Então, assim, para o cientista é um trabalho muito difícil. Porque tem que ter um amadurecimento mental para entender certos assuntos. Por isso, da busca que você tem que buscar por conta própria. Fica muito difícil. Hoje em dia, uma pessoa, sei lá, com 60 anos, uma pessoa que não lê, não escreve, mas é aquele agricultor que está sempre ali, ele sabe os remédios certos para aplicar na sua lavoura e tal. É muito difícil a gente chegar e querer ensinar outro tipo de método para ele fazer na plantação dele. Por quê? Aquele método que ele faz sempre funcionou. Então, para a gente explicar o nosso método para ele, que é melhor, vai ser algo, além de ensinar, vai ser algo que ele tem que meio que se aceitar. Ele tem que, realmente, eu quero aprender. Que é uma missão muito difícil. Que geralmente a gente tem uma resistência a mudar. Isso. A gente tem resistência a entender que nós estamos errados. Para aprender coisas novas. É como se aquilo não me fere fisicamente, mas me fere intelectualmente. É como se eu chegasse para alguém e falasse: olha, o que você está fazendo não está certo. A pessoa está escutando: você é um burro, está fazendo errado. Ele ouviu a minha frase, né? Eu ainda fui até um pouco arrogante no exemplo que eu usei, mas para ele aquilo foi ainda mais pesado, mais agressivo. Mas é importante a gente também transmitir de forma palpável, acessível, e como o Miguel falou, a nossa ideia aqui é transmitir o conhecimento de um olhar cristão para que as pessoas não sejam enganadas ou não acreditem em conhecimentos falsos ou vazios, mas que venham a ter um interesse e até um acesso ao conhecimento mais maduro, conhecimento ainda mais correto. Saber usar as outras ferramentas que a gente tem desenvolvido, né? Já milhares de anos desenvolvidos, então a gente quer trazer outro tipo de pensamento, não só o que o pastor falou, o que o líder falou, a gente quer trazer o que o mundo está dizendo. Então, a gente quer trazer a visão de um cientista famoso, de um filósofo, de coisas, assuntos contemporâneos, justamente para a gente ter uma maturidade melhor e discutir também com outras pessoas.
Qual a sua mensagem para a Terra, Belu? Apenas que você é conhecimento. Bom, e a gente tem um último tópico aqui do nosso desenvolvimento, né, do nosso bate-papo, que é o conhecimento deve ser transmitido. A gente já está falando um pouco nisso, mas conhecimento deve ser transmitido, não só aquele conhecimento que você, quando for atravessar uma rua, tem que olhar para os dois lados, mas também conhecimento que transforma, que é fundamental, que são questões filosóficas da vida, principalmente para a gente que é cristão, princípios cristãos da vida, né, de filosofia de vida, que a Bíblia vai falar sabedoria, pensamentos que conhecimento sobre coisas básicas da economia, porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, elas falam uma coisa que para ela é uma verdade, mas acaba sendo uma besteira. Às vezes a pessoa fala uma questão, discute uma questão política, mas ela está discutindo de uma forma errada, ou está com uma visão errada. Não de viés, mas assim, de questão básica, de estrutura da política. É como dizer assim, não, o presidente ele decidiu aquilo e ele aumentou o preço das coisas. Não é uma decisão do presidente, não é o presidente que dá uma canetada, é o mercado. Então esses conhecimentos são importantes, parecem não ser importantes para o dia a dia da vida, mas eles são importantes quando a gente vai tomar decisões, quando a gente está enxergando ao nosso redor. No começo, foi o Miguel, né, até comentou aqui da ovelha, não fica lá debatendo economia, política, o futuro da educação das crianças. Mas nós temos essa capacidade. E nós devemos, da nossa maneira, transmitir esse conhecimento. Se eu sei que alguém está fazendo algo de uma forma errada, comentando errado, eu devo, de forma sutil, direcionar a pessoa. O grande problema também é que a maioria das pessoas, elas nunca buscam uma outra fonte, um outro conhecimento, uma outra pessoa para buscar a fonte daquilo que ela procura. Mais de 70% da população brasileira, ela sofre as pessoas são analfabetas funcionais, porque elas leem o texto, mas não conseguem compreender o que o texto quer dizer para elas. Ela não consegue entender. Não atravesse aqui porque pode correr risco de vir um carro. A pessoa, poxa, ela só vai entender, não atravesse aqui. Ela não vai saber por que não pode. Ela só quer ir. Aí ela lê, não pode ir. Legal. Mas ela não sabe o resto da frase, ela não entendeu. Então as pessoas hoje sofrem disso também. As pessoas saem falando de qualquer coisa sem nenhuma fonte qualquer. E acham que aquilo é uma verdade. Que no caso é só a opinião dela. Muitas das vezes as fake news, né, e o conhecimento falso, ele tem um poder de disseminação muito forte. E a gente tem que trabalhar sempre para transmitir o conhecimento correto. Porque justamente o fake news ele é aquele conhecimento que te conforta. Normalmente é uma coisa que te agrada, tu quer acreditar nele. Por isso que é tão perigoso, porque é uma flor que você quer cheirar, sabe? É igual uma história que aconteceu, que tinha 2 meninos, né? Aí um sabia tocar violino durante 8 anos e o outro não sabia tocar nada. Aí chegaram diante de um professor, realmente, de verdade, o cara ali, profissional por anos. Aí o professor virou para aquele que não sabia nada e falou, bom, você vai demorar 8 anos para você aprender. E o outro que já sabia durante 8 anos, ele falou, você vai ter que aprender mais 8 anos. Aí ele falou, mas por quê? Que eu vou ter que aprender tudo de novo? Porque eu tô aprendendo errado. Então, às vezes, a gente aprende, acha que aquela coisa é certa, mas realmente tá aprendendo tudo errado, tá indo para um caminho todo errado. E, acontecendo isso, nossa opinião fica errada também. E, às vezes, até sem às vezes, a gente tem uma linha de pensamento e a gente coloca, tipo assim, tudo que vem, a gente vai buscar só sobre aquela linha de pensamento que a gente tem. E o bom do conhecimento, às vezes, é você analisar também o outro lado, analisar outras linhas de pensamento que existem. É igual a teologia. A teologia existe várias linhas de pensamento. Claro, a gente vai procurar mais aquela que se adapta à Bíblia. Mas, de modo geral, em conhecimentos gerais, a gente às vezes tem que conhecer o lado do outro e o nosso lado. E a gente vai buscar sempre o lado certo. Claro, a gente vai buscar mais o que se adapta à nossa realidade, mais o que provavelmente seja o certo para fora também, mas a gente às vezes vai junto com a maioria.
mas nós temos que saber se aquela maioria tem realmente conhecimento. Tanto nas áreas, igual foi falar, nas áreas econômicas, na área política, na área da saúde. Mas todo movimento que a gente fosse entrar ou fazer, a gente deve analisar antes e buscar o mínimo de conhecimento possível. Conforme tem uma frase, um versículo na Bíblia, em Oséias 3:6, só a primeira frase fala: o meu povo foi destruído porque faltou-lhe o conhecimento. Claro que não que é um contexto bíblico, um contexto de não conhecer a Deus. Mas todos os assuntos, se a gente for puxar muito para aquele assunto e não ter muito um conhecimento, provavelmente a gente vai, talvez, prejudicar a gente. É igual a gente, se a gente for pegar um aparelho, se é o mínimo conhecimento, a gente desmontar um aparelho eletrônico e for voltar a montar ele ou consertar, ou pegar uma solda, fazer uma solda sem o mínimo de conhecimento, provavelmente você vai ocasionar um curto-circuito. Isso na área do nosso intelectual também, ele pode sofrer dano se a gente for atrás de um pensamento, de uma linha de pensamento, sem analisar se ela realmente está certa, se ela realmente se encaixa na nossa realidade, se ela realmente tem uma base firme para a gente poder se agarrar a ela e seguir aquela linha. Conforme a gente sabe que na política existem os partidos de esquerda e os de direita, a gente deve analisar sempre se realmente é esquerda, se realmente é direita, se realmente condiz com a nossa realidade, se realmente condiz com o nosso pensamento, e não pegar, às vezes, vai lá e pega as matérias de jornais lá, vamos botar, pega o jornal lá, passou o jornal à noite, aquela notícia mastigada e resumida, tu vai e pega e não pesquisa nada sobre aquilo, não aprende sobre aquilo, e tu vai começar a passar aquilo como uma verdade. E aquilo, de certa forma, afeta, às vezes, as pessoas que convivem com você, afeta seu bairro, e vai afetando a cidade, ali você transforma, e depois, às vezes, você transformou com um pensamento que você teve daquela pequena notícia, que você criou uma ideia sobre aquilo foi avançando, se espalhou, e quando você vai ver, às vezes, não era bem aquilo que estava dizendo. Qual a sua mensagem para a Terra, Belu? Apenas que você conhecimento. Conforme foi dito, às vezes aquelas pessoas que pegaram ali seu conhecimento daquela área, porque você pegou aquela pequena notícia e não analisou, você às vezes muda o seu pensamento, você estuda e muda o seu pensamento, e não era isso. Mas aquelas outras pessoas, talvez, elas vão ficar em cima do seu conhecimento mínimo e não vão ali buscar saber daquilo ali, e vai ser contaminado por um pensamento errado. E aquele pensamento errado vai afetar várias pessoas, que foi o caso que nós citamos antes da vacina, que foi um pensamento antigo, voltou agora e foi se espalhando de novo. Porque eu mesmo conheço várias pessoas que hoje falam: mas eu não sei se eu tomo vacina porque isso vai me prejudicar. Se eu tomar vacina eu vou pegar gripe. E não é isso. Foi um conhecimento passado que alguém pegou e transmitiu de novo, e aquilo se transformou numa verdade. Só que, mesmo dito, tem gente que fala que é uma verdade dita várias vezes, uma mentira dita várias vezes, vira verdade. Mas se eu conhecer a verdade e uma mentira foi espalhada 500 vezes ou mais, ela vai continuar sendo mentira, porque eu obtive o conhecimento. Então, a importância da gente desenvolver um conhecimento, eu acho que é a gente saber diferenciar a verdade e as linhas de pensamentos que existem de cada um. O que eu quero dizer é que, puxando aí o lado aí da ciência, né, tem que ter um método justamente para tentar tirar por fora essa coisa de opinião, do senso comum, chamar de senso comum da filosofia, né? O senso comum que a maioria acha, né? Então a ideia da ciência é tentar justamente filtrar, pegar as falhas humanas e corrigir de outro modo. Por exemplo, a gente usa a matemática, a gente usa vários métodos, tem os métodos científicos justamente, são vários métodos científicos que a gente usa justamente para tentar filtrar esse conhecimento. E uma ideia que é bem clara, assim, por exemplo, o estudo da eletricidade. A gente sabe que tem um positivo, negativo, que o metal conduz a eletricidade. Aí, o que é a ciência? O poder da ciência? Ela filtrou um conhecimento bom, ou seja, se acabar todos os cientistas que conhecem sobre a eletricidade, todos os livros, todo o conhecimento sobre isso, a eletricidade vai continuar se comportando do mesmo jeito. Essa que é a ideia da ciência, justamente tentar filtrar esse conhecimento que seria o conhecimento absoluto, né? Entre aspas. Qual a sua mensagem para a Terra, Belu? Apenas que você conhecimento. Bom, galera, então a gente está terminando mais um
programa, o segundo, mais o 1, porque o outro é 0. E, bom, a gente acabou de falar aqui do conhecimento, a importância da gente ter o conhecimento, precisa de mantê-lo e transmitir. E a nossa ideia aqui, mesmo que a gente não conversou nesse programa, né, da importância do conhecimento, que é um assunto muito extenso, a gente pode até fazer outros, parte 2, parte 3 e assim sucessivamente, desde que quem está ouvindo a gente peça ou recomende, não, você deve fazer a importância do conhecimento, parte 2, dando foco em tal área, aí a gente faz. Se não te pedir, a gente faz também, porque se faltar falta, a gente mete ela mesmo. Uma coisa também é, se você quiser acrescentar comentário, e a gente pode também trazer comentário, por exemplo, desse programa. Você queria falar alguma coisa que a gente, no início do próximo, a gente pode falar algum comentário de alguém, o que você queria acrescentar, que é importante. Pode ir lá também mandar comentário. Se sinta parte aqui do nosso grupo. Você vai e entra lá nos comentários, faz um comentário, ou manda alguma mensagem pra gente, ou se vê a gente na rua e sabe quem é a gente, fala com a gente sobre aquele programa, eu queria tanto que vocês falassem sobre tal assunto. E aí a gente pode falar em outros programas, isso, ok? É legal vocês também interagir com a gente. Né? Se vocês puderem também estar compartilhando isso aí para todo mundo aí, pai, mãe, patrão, todo mundo, compartilha para todo mundo. Se você odiou o programa, manda pro seu inimigo, por favor. Isso aí, manda para ele. Manda pro inimigo. Eu vou mandar esse programa para ele. Manda assim, compartilha mesmo assim. O que você não pode é não compartilhar e não falar dele para outras pessoas. Porque aí você já não está seguindo o que a gente te ensinou hoje, que é transmitir conhecimento. Você teve conhecimento desse podcast e não quis transmitir. Então você não aprendeu o que a gente teve para ensinar. Bom, então, vamos encerrar. Antes que eu me esqueça, se você quiser nos acompanhar nas redes sociais, é Metanoia Racional, Instagram, Facebook, YouTube. E nos podcasts, nos seus agregadores de podcast aí preferido, Metanoia Racional. Show? Show. Valeu. Mais alguma coisa a acrescentar? Tranquilo? Quer, Maurício, acrescentar alguma coisa? Não, tudo certinho. Tudo certo. Ok. Então, vamos nos despedindo aqui. Até o próximo programa, na semana que vem, toda segunda-feira. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau. Forte abraço.